Imagine você caminhando por uma das ruas mais conhecidas de Ouro Preto, admirando seus casarões, suas portas e suas janelas, sem imaginar que por trás dessas paredes viveram pessoas que tiveram participação importante na história de Minas Gerais e do Brasil. Talvez você já tenha passado por ela, por essa rua, várias vezes, mas nunca tenha percebido que ela foi morada de personagens influentes, de diferentes épocas. Aqui nasceu Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. Aqui viveu Francisco Paulo Freire de Andrade, que foi um inconfidente. E muitos outros nomes importantes também deixaram suas marcas neste lugar. Mas quem foram essas pessoas? E o que aconteceu dentro dessas casas? É isso que nós vamos descobrir caminhando pela antiga Vila Rica, ou antiga Rua Direita, hoje, atualmente, Rua Conde Bobadela, em homenagem ao governador da capitania, Gomes Freire de Andrade, mais conhecido como Rua Direita. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É de extrema importância. A sua inscrição, seus comentários, o seu compartilhamento nos ajudam a crescer esse canal. E consequentemente traremos outras histórias da cidade de Ouro Preto. E agora venha comigo conhecer uma rua que você talvez já tenha percorrido ali anteriormente, muitas vezes, mas cuja história provavelmente ainda não conhece. Na verdade, a Rua Direita é uma subida no Conde Bobadela. Muitas pessoas passam, sobem, descem, sobem, descem, sobem. Às vezes eu estou até mesmo lá, explico a casa. Mesmo não estando ao trabalho, eu tenho esse prazer de mostrar a nossa arquitetura, mostrar a nossa história para as pessoas. Afonso Celso de Assis Figueiredo nasceu em Ouro Preto no ano de 1836, quando a cidade ainda era a capital da província de Minas Gerais. Filho de uma família ligada à vida social e pública da cidade. Cresceu em um ambiente marcado pela tradição política de Minas. Desde cedo recebeu uma boa formação e demonstrou interesse pelos assuntos de seu tempo. Mais tarde, seus estudos o levariam para a cidade de São Paulo, onde começaria a preparar-se à vida pública. O jovem ouro-pretano ainda estava longe de imaginar o papel que desempenharia na história
de nosso país. Também Afonso Celso de Assis Figueiredo também morou na rua Conde Bobadela, número 33. Você visitante, quando vier à cidade de Ouro Preto, preste bem atenção nas casas, quem morou nas casas, porque na rua direita morou diversas pessoas influentes. Em São Paulo, Afonso Celso estudou Direito na tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ali, ele entrou em contato com as ideias políticas e jurídicas que marcariam sua formação. Depois de formado, retornou a Minas Gerais e começou a atuar na vida pública. Sua inteligência, sua capacidade de trabalho e sua vocação política fizeram com que rapidamente ganhasse destaque. Era o início de uma carreira que o levaria aos mais importantes cargos do Império. Afonso Celso, ou Visconde de Ouro Preto, entrou para a política em um período de grandes transformações no Brasil imperial. Foi eleito deputado e passou a participar ativamente dos debates políticos de seu tempo. Sua atuação aproximou cada vez mais do centro das decisões do Império. Em Minas Gerais, seu nome ganhou força e posteriormente ele alcançaria posições de grandes responsabilidades no governo. Aquele jovem, nascido em Ouro Preto, começava agora a se tornar uma figura nacional. Ao longo de sua carreira, Afonso Celso ocupou importantes funções públicas e participou de momentos decisivos da política brasileira. Tornou-se senador e exerceu diversos cargos no governo imperial. Sua experiência política e sua influência cresceram continuamente. Em reconhecimento à sua trajetória, recebeu o título de Visconde de Ouro Preto. O nome de sua cidade natal passava assim a estar ligado a uma das figuras mais importantes do final do Império. Em 1889, o Visconde de Ouro Preto chegou ao ponto mais alto de sua carreira política. O imperador Dom Pedro II o encarregou de formar o último gabinete ministerial do Império. A situação política era extremamente delicada e o governo enfrentava fortes pressões e divergências. Ouro Preto tentou conduzir o país dentro das instituições da monarquia, mas os acontecimentos estavam se acelerando e a crise política chegaria ao seu momento decisivo. Na madrugada e na manhã de 15 de novembro de 1889, a situação mudou completamente. Tropas comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca
marcharam contra o governo imperial. O gabinete, presidido pelo Visconde de Ouro Preto, foi derrubado e ele acabou sendo preso. Pouco depois, a monarquia chegava ao fim e a república era proclamada. Afonso Celso, que havia comandado o último governo imperial, tornava-se uma das primeiras grandes vítimas políticas da mudança de regime. Depois da proclamação da República, o Visconde de Ouro Preto foi levado para a Europa. Durante o exílio, acompanhou à distância nos primeiros anos do novo regime brasileiro. Mais tarde, retornou ao Brasil e continuou ligado à vida política e intelectual do país. Escreveu sobre os acontecimentos que havia vivido e defendeu sua interpretação sobre a queda da monarquia. Sua trajetória, porém, já estava definitivamente ligada ao fim de uma época da história brasileira. Afonso Celso de Assis Figueiredo faleceu em 21 de fevereiro de 1912, deixando uma trajetória inesperada da história do Brasil imperial. Nascido em Ouro Preto, chegou ao mais alto cargo político do governo da monarquia e tornou-se o último presidente do Conselho de Ministros do Império. Sua história atravessa um dos períodos mais importantes do Brasil do século XIX. E hoje, ao caminhar pelas ruas de Ouro Preto, ainda podemos lembrar que foi nessa cidade que começou a trajetória do homem que entrou para a história como o Visconde de Ouro Preto. Se você gostou dessa história de Visconde de Ouro Preto, nascido aqui na cidade de Ouro Preto, na rua Conde Bobadera, mais conhecida como Rua Direita, inscreva então aqui no canal e deixe seus comentários. Muito obrigado e até a próxima história.